Olá, estamos começando agora o nosso Papo de Redação, a conversa na sexta-feira, no final da semana, na qual a gente fala sobre os principais assuntos da política nesta semana. Eu sou Rodolfo Lago. Eu sou a Gabriela Galo. E eu sou Thales Faria. Bom, então vamos lá, quer dizer, acho que essa foi uma semana muito marcada, né, Thales, né, Gabi, pela questão da operação lá no Rio de Janeiro, né, enfim, quando a polícia do Rio de Janeiro entrou nos complexos do Alemão e da Penha, né, enfim, e iniciou ali uma verdadeira guerra ali, né, na qual morreram mais de 100 pessoas, 4 policiais e tal. Agora, isso encadeou, né, uma série de reações em Brasília, né, no governo, no Congresso. O presidente Lula sancionou um projeto de lei que endurece questões aí relativas ao combate ao crime, outras questões ali também andaram, vai haver uma CPI do crime organizado, né? E eu acho que a gente então podia avaliar aí como é que essas reações aí aconteceram, né? Sempre que ocorre um caso assim, o Congresso vai e solta uma série de medidas rapidamente. O problema é que, mais das vezes, são coisas feitas em cima da perna, né? Sim. Não são... É mais tapa-buraco do que para ser feito. Exato. Então, é esse caso que está ocorrendo agora. Mas o que é o básico disso? O básico são, no meu ponto de vista, duas coisas. Uma, tinha coisas ali que estavam paradas e que eles não davam atenção. Exatamente. Não é o projeto a PEC da segurança. Uhum. Não dava atenção e ninguém queria, os governadores não queriam e continuam não querendo. Isso aí vai parar mais ali na frente. Né? Isso era a primeira coisa. Né? A segunda coisa é que a oposição acha que encontrou um discurso. A oposição estava perdida e encontrou um discurso. E, de fato, encontrou um discurso para unificar o pensamento conservador do brasileiro. Sim. Isso ele encontrou. Mas e o governo, e o PT, e a esquerda, vai ter que pensar como lidar com isso. A esquerda não sabe lidar com essa questão da segurança, não tem discurso para essa questão da segurança. É um problema. E você tocou num tópico muito importante, porque já há um tempo atrás, agora é tudo mirando em 2026. Tudo já é para as eleições do ano que vem. E nesse pensamento de segurança pública, a esquerda e a direita têm pensamentos muito antagônicos. Enquanto a esquerda pensa que é uma questão um pouco mais estrutural, que você tem que investir em medidas mais a longo prazo, a direita tem um discurso, num geral, muito mais eleitoreiro, de questões morais, de não, a gente tem que combater agora, tem que ser um pouco mais linha dura. Então, eu concordo muito que acho que isso deve ser muito o gancho que a oposição deve estar buscando para esses próximos meses, para já começar a pensar em lançar os próximos candidatos para o ano que vem. Sem dúvida, né? Eu acho que é isso mesmo, quer dizer, a oposição acabou agora, que vinha num determinado momento um pouco nas cordas, o governo melhorando a popularidade, né? As pesquisas indicando uma grande possibilidade de reeleição do Lula, a esquerda andou um tempo sem discurso e agora aparentemente parece encontrar, né? Mas você estava falando, Thales, da questão da PEC da segurança e na verdade, enfim, ela tem uma grande reação. Os governadores aí acham que o governo está querendo interferir na questão, né, das polícias militares, né? A segurança de acordo com a Constituição, um tema estadual, né? Quer dizer, o policiamento, né, o combate ao crime estadual. Só que tem um problema aí, né? E eu acho que isso vai ter que ser enfrentado em alguma hora, né? Eu acho que você tem duas coisas aí que são claras, né, com relação a essa questão. A primeira o comando do crime organizado não está no morro, todos nós sabemos. Ele está mais acima. Quer dizer, então há uma parte dessas coisas que não vai ser resolvida com operações como essa. Quer dizer, você tem que avançar para realmente encontrar os comandantes do crime. E outra coisa que ficou muito clara, por exemplo, hoje saíram o balanço ali das pessoas ali que foram mortas, né, nessa operação.
e mais de 40 dessas pessoas não eram do Rio, né? Também nesse balanço, o número de armas apreendidas também se verificou que boa parte dessas armas, a origem não era no Rio. Ou seja, o crime hoje é um negócio organizado. Sim. e que extrapola as fronteiras, né? Como eles dizem, é transnacional, ele extrapola as fronteiras, inclusive as fronteiras do país. Então, ou você consegue realmente fazer uma organização de todo mundo, ou você não vai solucionar esse problema. Pois é, tá essa discussão agora sobre como lidar, a nacionalização ou não do combate ao crime. Isso é uma discussão, essa PEC da segurança, ela é pensada lá, o SUSP, por exemplo, Sistema Único de Segurança Pública, foi preparado na época do governo Michel Temer. Exatamente. Com Jungmann. Está lá parado, não andou nada. Ministro da Defesa, Ministro da Segurança. Raul Jungmann. E não andou nada. E é um projeto interessante o SUSP. Uhum. Nada, não foi feito nada e não vai ser feito. E aí, né, enfim, você falou e aí eu lembrei, porque, enfim, a ideia que se propõe é essa, a criação de um sistema único de segurança pública. A gente acompanhou, já tem uma idade para isso, acompanhou uma constituinte, né, 1987 e 88, né, e a gente viu lá, quer dizer, uma situação raríssima no Brasil, onde pessoas de vários partidos, de várias matrizes ideológicas ligadas a essa causa da saúde sanitarista, criaram o capítulo do Sistema Único de Saúde. Ou seja, ou você consegue, em um determinado momento, extrapolar esse debate meramente político partidário, ou você não vai resolver essa questão agora, né? Mas isso daí não tá. Isso parece um sonho nessa hora aí, né, Gabi? Parece uma coisa muito mais, realmente uma utopia. Não vai ser resolvida tão cedo. E chega a ser um pouco irônico, porque não tem como não ver a movimentação das redes nesses últimos dias. E, claro, como a gente tem falado, muitos parlamentares da oposição, usando até trechos do filme Tropa de Elite, falando como é importante combater o crime organizado. Ninguém lembra que no segundo filme, ele mostra que o crime organizado tá nos engravatados, tá? Nos cabeça branca, tá? O inimigo agora é outro. Então você tem que pensar um pouco mais. São 2 pesos e 2 medidas. E a origem quem sustenta o tráfego, é o asfalto. Exatamente. Não está lá em cima do morro. Justamente. Tá no asfalto. Não, tá na Faria Lima, claro, nos grandes consumidores. Sem entrar na questão da operação, o fato é que realmente não vai ser só assim que se vai resolver essa questão. Tem uma outra questão aí que eu acho que está também, já que eu falei disso, de quem sustenta, os Estados Unidos estão falando do narcotráfico fora dos Estados Unidos, combatendo lanchazinha perto da Venezuela, México, tal. Mas quem sustenta o narcotráfico na América Latina é os Estados Unidos. É lá que estão, é para lá que vai toda a produção de narcóticos para os Estados Unidos. Isso é, sem dúvida nenhuma, uma outra questão importante, né? Quer dizer, se tem quem vende é porque tem quem compra, né? Exatamente. E esse tem sido justamente nessa semana também, o Guilherme Boulos, que é uma figura muito recorrente, mas vista como, não acho que não polêmica, mas quase como oposição, usou muito esse discurso também de que quando ele tomou posse como novo secretário-geral da presidência, talvez tentando desvincular um pouco esse discurso do governo, de que o governo é omisso em relação ao crime organizado, que ele até falou, a gente sabe que o crime organizado não está na favela, está na Faria Lima. E aí agora começa todas essas disputas de narrativas já mirando em 2026. É isso aí. Sem dúvida, assim, só a gente talvez agora já até concluindo esse primeiro ponto, é isso, né? Boa parte do debate de 2026 ele vai estar centrado nessas questões. As pesquisas já vinham mostrando, mesmo antes disso, como a segurança hoje é um problema em praticamente todos os estados, nas grandes cidades.
o brasileiro está se sentindo inseguro, né? Sim, tanto que nas últimas pesquisas de opinião, até quando tinha, no geral, tinha uma opinião muito positiva em relação ao governo federal, o tópico sensível não era nem tanto a economia, que é muito usado contra a oposição, mas é a segurança pública. Exatamente. Acabou virando um novo caos. É isso aí. Bom, mas teve um outro assunto que também dominou aí a semana e vai seguir dominando a próxima, que provavelmente os momentos finais ali do julgamento do ex-presidente Jair Bolsonaro e dos demais integrantes ali do chamado núcleo crucial da tentativa de golpe, né? Agora nessa semana os advogados de defesa desses réus, do Bolsonaro e dos outros, apresentaram ali os seus embargos, né, de declaração, né, enfim, fazendo ali os últimos argumentos de defesa com relação a esse processo, e aí a primeira turma do Supremo julga esse embargo de declaração até o dia 7, né, de novembro, né, que é a próxima sexta-feira. E aí, enfim, há ainda algumas, não se sabe ainda se vai se tentar outros embargos ali depois disso, mas enfim, esse julgamento está chegando no fim, né? E o ministro Alexandre de Moraes está deixando claro, como relator, que ele quer apressar a coisa, ele não quer manter a coisa em ritmo lento como a defesa está tentando. E a impressão que eu tenho é que se eles começarem a apresentar muitos embargos, os ministros vão barrar esses embargos, não vão nem começar a julgar os embargos, que é um direito que eles têm, né? Quando notam que é protelatório. Que o caráter é só protelatório. Enfim, aí já nesse momento, né Gabi, antes de você, só para a gente situar, enfim, dos 7 réus ali, um não apresentou embargos, que foi o tenente-coronel Mauro Cid, né, porque fez um acordo de delação premiada de colaboração, ficou com a pena menor, de 2 anos, e ele já vai começar a cumprir agora, né? Sim. Se eu não me engano, o ministro relator Alexandre de Moraes até já determinou a soltura da tornozeleira eletrônica dele, e honestamente seria muito surpreendente se a defesa do Mauro Cid recorresse ou desse algum embargo de declaração, se em comparação aos demais penas, a dele é ínfima em comparação aos demais. Mas eu admito, e eu vou ser bem franca com vocês, que analisando alguns dos embargos, eu admito que eu não vi de todos os 7 réus que entraram, mas um recurso, um embargo da defesa do ex-presidente me deixou pensando um pouco como que o STF pode, ao vetar esse possível embargo, como eles vão justificar. Porque eles deram alguns pontos, e os 2 principais, pelo menos no meu ponto de vista, foi, como eles já estavam falando desde o longo do julgamento, questionar a credibilidade da delação do Mauro Cid, isso provavelmente vai ser derrubado, mas também eles falando que o Bolsonaro ele tinha sido condenado, eles estavam considerando que ele tinha sido a cabeça responsável por todos os atos responsáveis pelo 8 de janeiro de 2023, que deu toda aquela confusão e independente. Só que pelo crime que o Bolsonaro está sendo condenado e que está deixando a pena dele de 27 anos e 3 meses, eles não poderiam considerar as pessoas que de fato depredaram os prédios como culpados, o que não é o caso. Todas as pessoas que depredaram os prédios, eles estão sendo julgados, a maioria está preso, está usando tornozeleira eletrônica. Então, é uma jogada só jurídica, mas que mas pelo menos... Mas eu não entendi. Como assim? É porque é o seguinte, eles estão... Desculpa. No processo, eles consideram que esse núcleo duro foi responsável por ser o mandante do que ocasionou nos atos. Tem uma questão no direito, eu esqueci agora o termo jurídico correto, eu vou pedir desculpa, mas eu vou verificar. E eu faço uma nota de esclarecimento, gente, para os nossos telespectadores, juro que eu lanço. Mas é que, basicamente, é um termo jurídico para um crime, que quando uma pessoa é como se fosse um mandante, e ele manda como se fosse um soldado para executar um determinado crime, quem executou o crime não deveria ter uma pena
porque essa pessoa, teoricamente, foi induzida a cometer aquele crime. O que não foi o caso do pessoal do 8 de janeiro, porque o STF está considerando... uma alegação ali de que se o Bolsonaro, se a responsabilidade por aquilo é do Bolsonaro, quem foi lá não teria que ser responsabilizado. Exato. Enfim, é uma discussão não é o caso. aí citam essa coisa que eu também não me lembro agora o termo técnico exato, mas enfim, a minha sensação é que tudo indica que esses embargos vão ser rejeitados, né? Muito provavelmente, né? Isso é a maioria. E aí o que há aquela última possibilidade depois disso, que seria o tal embargo infringente, mas aí há uma discussão se é possível o embargo infringente, porque o que eles dizem é, quando é no plenário, para haver o embargo infringente, precisa haver 4 votos dissidentes da decisão da maioria, né? E no caso das turmas seriam 2. E o único voto dissidente é o do ministro Luiz Fux, então que não caberia. Mas provavelmente eles avaliam que vai ser tentado, né, o tal do infringente. Há uma certa expectativa com relação a essa mudança do Luiz Fux da primeira turma para a segunda turma. Se tem alguma jogada por trás disso, alguma tentativa de fazer parte do processo ir para a segunda turma ou ir para o plenário. Qual é a jogada que eles estão tentando para... Enfim, a gente vai acompanhando aí sexta-feira, até a próxima sexta-feira, vai saber como é que a primeira turma ali vai considerar esses argumentos de defesa. E aí, né, enfim, mas que tem, né, relação paralela com isso, né, a gente teve também essa semana aí, né, o fim ali do julgamento transitado em julgado, como se diz na justiça, da Carla Zambelli, deputada Carla Zambelli, por conta lá daquele episódio na qual ela saiu ali com um revólver em punho, perseguindo uma pessoa pelas ruas de São Paulo, né? Foi julgada, não tem mais recurso. E eu estava até brincando outro dia aí, né? Quer dizer, a Carla Zambelli imaginou que fugiria lá para a Itália, né? E que aí ia viver, como diz o filme do Fellini, né, La Dolce Vita, né? E não está sendo uma vida tão doce assim a vida da Zambelli, né? Ainda mais ela fugiu com uma condenação, já está lá com 2 no currículo. A verdade é que eles todos, acharam que tinham muito poder e que o poder não acabaria, né? Tanto que tentaram um golpe, tentaram se manter no governo, e essa sensação de impunidade fez com que eles fizessem esse tipo de coisa, sair correndo com uma arma no meio da rua, o Roberto Jefferson atirando em granada. Quer dizer, eles fizeram o general Braga Neto recebendo na casa dele as pessoas para tentar o golpe, para urdir o golpe, trazendo dinheiro, usando dinheiro. O Valdemar Costa Neto colocou em risco o partido. Tá? O risco que ele tem é perder o partido. Sim. Né? Isso para ele será muito uma perda monumental, né? Porque vive disso. Né? Claro. Não, assim, só complementando até, Thales, o que você está falando, o Valdemar Costa Neto, presidente do PL, ele conseguiu sair da primeira denúncia do Procurador-Geral da República, Paulo Gonet, mas agora o Supremo está imaginando retornar, ele ainda pode vir a ser condenado, o Valdemar Costa Neto. Então essa sensação de impunidade que eles tinham, de que tinham todo o poder do mundo, fez com que fizessem muitas besteiras, deixassem muitos rastros, e agora todos eles estão vivendo no pior dos mundos. Quer dizer, eu até falei, Naldos insensatos, né? Eles cometeram muita insensatez na crença de que o poder não acabaria. E é o que a Zambelli está vivendo agora, nesse momento. É isso aí. Exatamente. Enfim, isso que a gente faz aqui uma análise, faz um resumo aí dos principais
fatos da semana, né? E aí é isso. Toda sexta-feira nós vamos ter esse papo de redação, vamos trazer aí para vocês uma análise desses assuntos e esperamos que vocês curtam, que vocês gostem. Se vocês curtindo, registrem aí a curtida, compartilhem e até a semana que vem, então. E leiam o nosso site, o nosso jornal. Jornal Correio da Manhã, gente. É só jogar no Google. É isso aí. Tchau, tchau. Obrigado. Então, gente, muito obrigado.